Gabriel. Prazer em conhecer os que eu ainda não conheço. Eu confesso que a apresentação do Daniel me pôs numa sinuca de bico. É a primeira vez que alguém me chama de professor. Então, eu me senti como algumas pessoas se sentem quando precisam fazer uma grande apresentação e o apresentador faz uma coisa bastante considerável e aí o cara tem que honrar aquilo que foi apresentado, né? Mas, de antemão, eu agradeço o convite. Acho que falar em nome de Deus, para a gente, precisa ser sempre uma alegria. Eu confesso que eu não me sinto à altura, sem falsa modéstia, que eu não me sinto à altura para falar sobre um tema desse. A minha especialidade não é bíblica. A minha especialidade é mais para a área da dogmática, mas eu confesso que eu vou fazer um esforço para tentar entrar em sintonia com o que já foi exposto até agora, e eu espero que eu possa colaborar com alguma coisa diante de toda a riqueza que já foi exposta, eu tenho certeza, durante esse mês da Bíblia, com todas as apresentações que já foram feitas, tá? Então, vamos lá. A gente está chegando no final já do livro de Deuteronômio, né? E eu penso que isso soa para a gente como que uma espécie de final dos capítulos de uma novela, né? Para quem gosta de novela, eu hoje não assisto mais, mas eu lembro que quando a história era boa, a gente acompanhava cada capítulo e esperava com muita ansiedade, com muita expectativa para o grande final. E eu lendo e relendo o livro do Deuteronômio, eu percebi que existia essa expectativa, né, do cumprimento das promessas, e para o leitor, para nós que somos ouvintes da palavra de Deus, que buscamos ter uma experiência concreta com essa palavra, isso precisa ser significativo para a gente. Então, eu diria assim que, adiante de tudo que já foi exposto, esse finalzinho, esses finais dos capítulos do Deuteronômio, eles precisam ter um gostinho especial para a gente, no sentido de que é como se fossem as últimas peças de uma engrenagem que vai sendo montada para o funcionamento de uma grande máquina. Então, o nosso tema de hoje é O Senhor irá à sua frente. É o capítulo 31, versículos de 1 a 13. Existem umas frases chaves, né, no livro do Deuteronômio, alguns de vocês já citaram. Terça-feira foi a do diácono Gabriel, escolhe, pois, a vida. Depois, mais para frente, vão ter as bênçãos de Moisés, e algumas frasezinhas, elas precisam ficar gravadas no nosso coração, porque eu acho que elas fazem diferença quando a gente vai ler essas escrituras e tentar extrair delas o sentido pleno das escrituras. Então, essa ideia, o Senhor irá à sua frente, eu acho que ela é como que um romper de águas aqui nessa altura do campeonato, na leitura do livro do Deuteronômio, porque, de alguma forma, é a garantia que o povo de Deus precisa para continuar a sua caminhada. Imagina que nós, como povo de Deus, certamente já vivemos experiências assim, quando a gente precisa tomar uma decisão, quando a gente precisa fazer alguma coisa que nós dependemos de um sinal de Deus, nós esperamos uma resposta, e eu acho que o Senhor irá à sua frente, de alguma forma, é esse sim de Deus, essa garantia que os nossos desafios, as nossas empreitadas, elas vão dar certo, desde que Deus nos dê a sua bênção, desde que Deus nos dê a sua garantia, tá? Mas antes de a gente se aprofundar nesse tema específico, eu gostaria de retomar um pouquinho alguns dos pontos que eu considero central, que eu acho interessante a gente fazer uma recapitulação para que esse nosso tema ele faça mais sentido ainda, tá? Bom, a gente sabe que o livro do Deuteronômio, ele é o último livro do Pentateuco, né? E, portanto, é como que o último livro de uma coleção da história do povo de Deus que está em busca da terra prometida.
se a gente verifica no capítulo 17, no versículo 18, ali está o significado do Deuteronômio, né? Escreverás para si uma cópia da lei. Esse é o termo grego que foi utilizado para falar o que significa a palavra mesmo Deuteronômio, né? Porque Deutero significa segundo e nomos significa lei. Então, o Deuteronômio, de alguma forma, é uma repetição ou é uma segunda lei da que já está estabelecida a partir de Deus para com o seu povo. No hebraico, a palavra que designa Deuteronômio é Hadebarim, significa apenas eis as palavras. Mas, de qualquer forma, a gente também sabe que o livro do Deuteronômio ele é fruto de uma intensa reforma religiosa que estava acontecendo e ocorreu ali no reinado de Judá durante os reinados do rei Ezequias e Josias. É como que a grande novidade para a reforma que estava sendo feita naquela época histórica, mais ou menos século VI, século VII antes de Cristo. E a característica central desse livro, que eu tentei destacar nas minhas leituras, é o seguinte: basicamente, ele apresenta os discursos de Moisés, né? Um longo discurso de Moisés que se estende até os últimos capítulos, principalmente no capítulo 33, onde, por um lado, a gente vê o seguinte: aparece como se fosse uma espécie de um testamento, o último testamento que Moisés vai deixar para o povo antes da sua morte. Por outro lado, é como a base necessária que o povo precisa ter diante da nova aliança exigida por Adonai, e, obviamente, como a ruptura que aconteceu da primeira aliança, que foi celebrada no Sinai, com Moisés, que foi causada pela confecção do bezerro de ouro. Então, a idolatria que foi realizada pelo povo de Deus provocou uma espécie de um movimento de renovação espiritual, e esse movimento de renovação espiritual, ele, em termos de lei, ele acaba resultando nesta nova lei que Moisés está entregando ao povo. A gente também sabe que na estrutura do Deuteronômio, eles estão divididos em 3 discursos. O primeiro discurso mais breve, do capítulo 1 até o capítulo 4, é onde ele introduz a lei. O Moisés ali, ele faz uma espécie de anamnese, de rememoração do que aconteceu no Êxodo, a obra que Deus fez através do seu povo, as maravilhas que Deus fez, libertando o povo do Egito. Então, Moisés está retomando essas maravilhas que Adonai realizou em favor do seu povo quando dessa libertação. A gente vai perceber, e assim, eu confesso que eu achei até um pouco enfadonho, se a gente não entende, parece até um pouco enfadonho, a forma como Moisés, ele vai repetindo os feitos de Deus, ele vai repetindo algumas frases, ele vai repetindo alguns acontecimentos, e a gente percebe que, pastoralmente falando, Moisés, ele está como que fazendo o possível para que o povo não se esqueça daquilo que Deus realizou em seu favor. Então, é como um pai que precisa sempre estar relembrando aos seus filhos daquilo que o pai faz de bom. É muito interessante a pedagogia de Moisés. Já no segundo discurso, que parte do capítulo 4 e vai até o capítulo 28, é o maior dos 3 discursos, né? Moisés, ele expõe a lei propriamente dita. Então, nessa segunda sessão, ele recorda o decálogo, a, a, a ênfase no Shema, né? A ênfase tão importante no Shema, configurado o código próprio do Deuteronômio com suas leis, as bênçãos e também as maldições que acontecem pelo não cumprimento da lei. E depois, no terceiro discurso,
a partir do capítulo 28 até o capítulo 30, é o objeto da lei propriamente dita, que foi eu acho que foi o tema que o diácono Gabriel expôs na última live, que é o escolhe, pois, a vida. De alguma forma, existe uma predominância da lei nesse terceiro discurso, de modo que o reto agir, moralmente falando, eticamente falando, a reta observância da lei de Deus, de alguma forma, ela é comprovada nessa escolha da vida. Então, se não há o cumprimento da lei, de alguma forma, essa escolha vai acarretar numa consequência negativa, que, derivada do pecado, vai acarretar na morte. Do lado contrário, o cumprimento da lei, ele naturalmente vai fazer com que haja vida, com que haja graça. Então, Moisés vai terminando o seu terceiro discurso, retomando essa questão da aliança e do benefício que é o cumprimento da lei, que é a geração da vida, é o sinal de abundância e de prosperidade. Essa divisão quem faz é o Carlos Messer, né? E ainda para finalizar, ele faz uma espécie de quarta parte do livro, que é onde está situada o nosso tema de hoje. É como se fosse uma espécie de apêndice do livro do Deuteronômio, que vai do capítulo 31 até o capítulo 34. Basicamente, o que está exposto nesses últimos capítulos do livro do Deuteronômio é o final da vida de Moisés, a sua morte, que é iminente, portanto, o encerramento da sua missão, os cânticos que Moisés entoa e as bênçãos que ele dá ao povo, assim como um pai que abençoa seus filhos. Ali a gente pode observar como que o último ato, ou os últimos atos de Moisés, como cumprimento da sua missão. Particularmente, eu gostei muito de ler, de reler e de meditar essa parte, porque, espiritualmente falando, ele é muito bonito, né? E se a gente tivesse que destacar o que seriam os temas teológicos, de um modo geral, tentando fazer um resumo bastante sintético do que já foi apresentado, eu diria o seguinte: a aliança de Deus com o povo seria um tema, que é basilar, né? Adonai é o Deus de Israel, que é o povo eleito. Então, a aliança que Deus faz com o povo exige que eles amem a Deus de todo o seu coração. De modo que a gente poderia pensar assim: como é que eu sei, pelo menos nessa etapa do Antigo Testamento, como é que eu sei que eu estou amando Deus? Pelo cumprimento da lei. Basicamente, essa era a lógica que funcionava, que vigorava nessa época. De um modo especial, no Antigo Testamento era assim. Então, essa fidelidade que qualquer pessoa expressava, impulsionado pelo amor a Deus, ela era em forma de obediência, em forma de serviço. Então, o amor que Adonai pede ao povo, ele requer um tipo de uma piedade filial, uma obediência reverencial, não apenas o cumprimento de uma lei externa. A gente vai ver depois Nosso Senhor no Novo Testamento quanto que ele adverte que muitos estão louvando a Deus apenas com os lábios, mas o coração está distante. E a gente pode notar, lendo o Deuteronômio, como que existe um apelo de Moisés, da parte de Deus, para que a lei não seja cumprida simplesmente da boca para fora, mas que seja uma coisa que brote de uma obediência reverencial, né, de um amor a Deus, numa qualidade de filho. Depois, um outro tema
que eu acho que é interessante é a questão da eleição, que é feita de forma gratuita. Isso é muito interessante. A consciência de Israel sobre a sua eleição, ela, basicamente, ela se fundamenta na experiência histórica de sua libertação do Egito. Então, a eleição, ela não se deve a uma conquista humana, né, mas ela se deu por pura graça divina. Então, essa eleição, ela absolutamente, ela acontece simplesmente por uma iniciativa de Deus, né? Isso é muito bonito, isso é interessante a gente ter em mente, porque da nossa parte, ainda que haja um cumprimento reto da lei, isso não faz com que a gente tenha algum tipo de mérito diante de Deus. A gente sabe que um grande problema hoje é a mentalidade da teologia da prosperidade, e por incrível que pareça, algumas pessoas tentam fundamentar ela a partir da própria Sagradas Escrituras. Mas, com um olhar atento, a gente percebe que a iniciativa é sempre de Deus, e Ele dá conforme o desígnio benevolente da sua vontade, né? Então, essa eleição, ela é fruto da fidelidade que o próprio Adonai tem às suas promessas feitas, aí nesse caso, aos patriarcas, que foram feitas aos patriarcas, né? Assim, a eleição, ela é um dom totalmente gratuito. Depois, um tema também interessante é a questão da terra. Olhar a terra como dom de Deus, como um sinal de prosperidade. A terra, ela vem consolidar as promessas e é o dom mais precioso para Israel. Ela representa o ponto de chegada, o lugar onde corre leite e mel. É como que a terra boa. É o término de um processo iniciado no Egito. Quando um casal se une em matrimônio, começa a fazer os planos, a primeira coisa, o primeiro objetivo do casal é comprar um pedaço de terra, porque de alguma forma aquele pedaço de terra é um sinal de uma casa que será construída, e essa casa será o sinal de uma vida que vai preencher essa casa, que vai resultar em abundância, em vida, que é a geração dos filhos. Então, isso é muito interessante a gente ter em mente, né? Porque a Terra ela é o ponto ela é o ponto de chegada, como cumprimento das promessas, mas ela é também o ponto de partida do povo. Quando o povo alcança a Terra Prometida, isso na verdade não é o fim de uma história, mas de alguma forma é o começo de uma história que vai ter um final glorioso, claro, com a conquista da Terra Prometida, mas ela não é o fim dessa história, ela é o começo. Depois, o dom da lei, né? A gente está falando tanto da lei, e o tema da lei ele é tratado desde de os primeiros capítulos até o final. Então, a entrada na Terra, ela acarreta o cumprimento da lei, como já foi frisado. Para ser fiel a Adonai, é preciso respeitar os seus estatutos, pois só o observante da lei receberá as bênçãos. Para o que não pratica as prescrições, virá sobre ele as maldições. Às vezes a gente confunde, a gente pode correr o risco de confundir algumas palavras, alguns acontecimentos, principalmente do Antigo Testamento, como se desgraças e maldições viessem da parte de Deus. Então, às vezes a gente cai nesse erro de achar que, bom, eu posso fazer qualquer escolha na minha vida e ainda que eu esteja sob pretexto de amar a Deus ou de ter uma boa intenção e tal, mas se aquilo não condiz com a verdade, se eticamente aquilo não é bom, nós sabemos que a gente vai ter as consequências daquilo, né? E depois, isso acontece com muitas pessoas, a gente acaba colocando a culpa em Deus. Então, é interessante que há essas palavras, né? A observância da lei que acarreta em bênçãos e a não observância que acarreta em maldições, mas isso não quer dizer que essas maldições elas venham da parte de Deus, mas é uma consequência das próprias escolhas
que a gente faz. Depois, um outro tema central é a questão do culto, né? A centralidade de um único culto. A gente nota que a lei da centralização do culto é a mais característica dessa legislação, né? A unidade do livro aparece na dependência, ou seja, na dependência de um único Deus que escolhe um único povo e, portanto, implica em um único culto em um único santuário. Posteriormente, esse único lugar, esse território onde o povo vai cultuar a Deus, vai elevar a Deus esse único culto, é Jerusalém. E a Bíblia de Jerusalém, nas notas de rodapé, ela confirma isso. Tá? Então, esses são meio que os temas centrais. E é interessante a gente ter isso tudo entrelaçado, porque desde o começo do livro do Deuteronômio até o final, dá para perceber que uma hora ou outra um tema ele está mais em evidência, depois outro tema rouba a cena, mas a gente percebe que Moisés vai falando de um, vai falando de outro, para tentar fazer a conexão de tudo, para que exatamente nesse final do livro do Deuteronômio ocorra o sentido pleno, como que o sentido pleno do Deuteronômio. Um dado interessante que tem no Catecismo da Igreja Católica é o seguinte: quando ele está tratando da questão da interpretação das Sagradas Escrituras, né? O Catecismo ele diz assim que existem vários sentidos na leitura das Sagradas Escrituras. Então, basicamente, eles são dois sentidos, mas esses dois sentidos, que no caso um é o literal e um é o espiritual se divide em três. Então, quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, a gente sempre precisa ter em mente essa espécie de time que me dá todos os princípios para ter o sentido pleno das Sagradas Escrituras. Por que isso é interessante? A gente pode correr o risco, às vezes, de fazer uma leitura da Sagrada Escritura apenas por um viés, né? Por exemplo, a gente pode fazer um estudo da Bíblia simplesmente pelo viés histórico, né? Para saber significados de termos, veracidade de fatos, etc. E a gente corre o risco, às vezes, de não tirar das Sagradas Escrituras o que é mais belo e o que acaba encantando mais a alma, que é o sentido espiritual. Tá? Então, eu diria assim, que todos esses temas que Moisés foi falando, para chegar no encerramento da nova lei, ela de alguma forma, ela conflui para isso, para que, como que surja, como que salte aos nossos olhos, lá no caso, ao povo de Deus, o sentido pleno das Sagradas Escrituras, o sentido pleno da lei, tá? Então, não se compreende teologia, nesse caso que a gente está fazendo como um estudo bíblico, sem a compreensão de um capítulo e de outro, né? Então, é sempre interessante a gente ler cada capítulo tendo em vista o todo, não é? Para que um texto isolado ele não vire pretexto às vezes, das nossas próprias argumentações, né? Então, dada essa retomada, essa recapitulação, vamos então adentrar no nosso tema, tá? Quem quiser pegar as Sagradas Escrituras, para a gente ir dando uma olhada em versículo a versículo, a nossa perícope é do capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 13. Digamos assim, que o contexto literário, especificamente desses nossos versículos, é muito interessante. O que dá a entender é que o povo de Deus, ele chegou numa espécie de encruzilhada. Tá?
se a gente notar, o povo de Deus, ele está numa região, tanto literalmente falando, como espiritualmente falando, entre o deserto e entre a terra prometida, tá? Então, depois de uma longa caminhada, depois de 40 anos caminhando no deserto, a poucos passos, eu não saberia dizer a quantos metros, né, mas eu vou dizer a quantos passos para dizer que faltava pouco para chegar, o povo de Deus está numa encruzilhada entre o deserto e entre a terra prometida, né? E isso dá a entender o seguinte, que por algum motivo, essa caminhada, desde o Êxodo até a terra prometida, ela tem uma parada, tá? Ela tem uma interrupção. Tá? Então, dá a impressão, a gente poderia tentar sentir no coração do povo naquele momento, e no próprio coração de Moisés, nunca chega, tá? Nunca acaba essa caminhada. O próprio número 4 na Bíblia, ele significa um longo tempo, um longo período. Então, dá para a gente ter ideia de como que, provavelmente, o povo de Deus já estava numa fadiga tremenda, né? Depois de tanto tempo caminhando, com certeza passando por tanta adversidade, por tantos desafios, que a gente sabe que o deserto, exatamente, ele tem esse caráter de um período de aridez, de um período de provação. Então, dá para a gente imaginar quanto sofrimento que o povo passou no deserto, quanta tribulação que o povo passou no deserto. E depois de passar por tudo isso, a hora que o povo está quase chegando à Terra Prometida, Moisés tem que parar. Moisés tem que fazer uma interrupção. Esse dado é muito interessante e já a gente vai refletir sobre isso. Tanto isso é verdade que depois, é só no livro de Josué, inclusive que é fora do Pentateuco, né, que se dá a conquista da Terra Prometida. Então, o livro do Pentateuco, ele vai terminar sem essa conquista, né? E o rolo do Pentateuco, ele termina, né, com o Deuteronômio, e é elaborado como um longo sermão de Moisés dirigido ao povo que está prestes a entrar na caminhada. Tá? Isso é interessante a gente ter em mente, e eu vou dar um pouco de atenção para isso, porque eu acho que o sentido espiritual disso é muito interessante. E interessante, aí Moisés para, né, com o povo. Isso ainda a gente está falando do contexto, né? Só para a gente se inteirar. Moisés para diante do povo e ali acontecem as últimas palavras de Moisés, acontece a vocação de Josué, essa lei ela é entregue depois para os levitas, que vão guardar para ser lidas depois anualmente na festa das tendas, né? Mas o que dá a entender é o seguinte, que de alguma forma o povo sabe que a palavra de Deus é que vai sustentar eles mesmos. Parece que Moisés, ele tem um cuidado de fazer com que isso fique bem fixado no povo, para que depois da caminhada sem Moisés, portanto sem o pastor que os conduziu até aquele momento, eles não se sintam desamparados, porque a palavra de Deus é que é o alimento. Então, sentir que depois de tantos anos de deserto, que Deus caminha com eles, que apesar de tudo, Deus não abandona o seu povo. A entrega da lei, que é dada por meio de Moisés, ela é um tipo de confirmação de que Deus não abandona o seu povo. Ainda que, talvez, na cabeça do povo de Deus, até haja uma preocupação, como é que será daqui para frente, o que vai ser daqui para frente, se o nosso pastor, se o nosso líder não estará conosco. A palavra de Deus, ela vai como que suprir essa ausência de um líder, de um pastor. Então, com efeito de tantas experiências vividas no deserto, essas palavras são a força vital que garante que não se desanime. Tá?
e que não se esqueça de tudo. Muito bem, vamos lá então. Esses 13 versículos do capítulo 31, a gente pode dividir eles em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 8 é a primeira parte da perícope, e do versículo 9 ao versículo 13 é a segunda parte. Parece que essa divisão que acontece, ela até existe até uma unanimidade entre os teólogos, entre os exegetas, porque ela fala exatamente desse tema central, que é o nosso tema, o Senhor que vai à frente. Existe aqui, claro, a missão de Josué, na própria Bíblia de Jerusalém, que é que eu estou usando aqui, ela destaca, né, é o subtítulo que tem, a missão de Josué, mas a missão de Josué, ela não é o tema central. O tema central desses 9 versículos é essa ideia de que o Senhor irá à frente. Então, nessa primeira parte da nossa perícope, gostaria de destacar isso. E depois, a segunda parte, a partir do versículo 9, ocorre as instruções que Moisés dá, as últimas instruções, que vão como que fechar o código da lei, o código Deuteronômio, e vai acontecer, então, o aconselhamento que Moisés vai fazer para que ocorra a leitura ritual da lei, futuramente. Tá? Então, eu vou fazer uma leitura na íntegra do texto, depois a gente vai destrinchando por versículos. No versículo 1, Moisés falou estas palavras a todo Israel e acrescentou: Tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. E Adonai me disse: Não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Adonai teu Deus. Ele mesmo exterminará essas nações da tua frente e as conquistará. E Josué atravessará a tua frente, conforme Adonai te falou. Adonai as tratará do mesmo modo que tratou Sião e Og, os reis amorreus, e a terra deles que ele reduziu a ruínas. Adonai as entregará a vós, e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordeneis. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Adonai teu Deus é quem vai contigo, ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Moisés chamou então a Josué e, em presença de todo Israel, disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que Adonai jurara dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O próprio Adonai, o Senhor, irá à tua frente, ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. E aí vem a segunda parte. Moisés escreveu então esta lei e deu-a aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Adonai, como também a todos os anciãos de Israel. E Moisés ordenou-lhes, no fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, durante a festa das tendas, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele estiver escolhido, tu proclamarás esta lei aos ouvidos de todo Israel. Reúne o povo, os homens e as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a temer a Adonai vosso Deus, e cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. E seus filhos, que ainda não sabem, ouvirão, e aprenderão a temer a Adonai vosso Deus. Todos os dias em que viverdes sobre o solo, do qual ides tomar posse ao atravessardes o Jordão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria que vocês que estão aqui presentes, que estão acompanhando, durante a nossa meditação dos versículos, fosse pensando
numa resposta para essa pergunta. Moisés teria fracassado diante da sua missão? Eu acho interessante a gente fazer essa pergunta, por quê? Porque Moisés não vai chegar à Terra Prometida. A gente sabe que ele está conduzindo o povo e ele encerra a sua missão, daqui para frente Josué vai assumi-la e Moisés fica para trás e o povo segue sem ele. Então, eu gostaria que a gente pensasse nessa pergunta. Moisés, será que ele fracassou na sua missão? Porque imagina a gente durante tantos anos, durante tantas dificuldades, apesar de tantas tribulações, quando a gente tá para receber o benefício ou conquistar o prêmio daquele esforço todo, a gente não é premiado com essa coroa, né? Então, eu acho interessante a gente fazer a pergunta e a nossa leitura vai tentar, nossa meditação, ela vai tentar responder essa pergunta, tá? Então, será que Moisés falhou em sua missão? Vamos tentar responder no final. Então, muito bem. No versículo 1 e no versículo 2, a gente lê ali que Moisés falou estas palavras a todo Israel e acrescentou: Tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. Então Adonai me disse: Não atravessarás o Jordão. É interessante a gente notar que quando Moisés diz ali: Não posso mais ser chefe, no hebraico a tradução não é essa, não é não posso mais ser chefe ou não posso mais ser líder, mas a tradução é eu não posso mais entrar e sair. De alguma forma, Moisés ele está lhe dizendo o seguinte: para que um bom líder leve a cabo a sua missão, para que um bom líder ele possa conduzir o seu povo até o objetivo, ele precisa ter todas as suas faculdades humanas à sua disposição. Então, fisicamente, a pessoa precisa estar preparada para cumprir aquela missão. Quando Moisés diz, tenho hoje 120 anos, como que uma confissão pública da sua idade, ele está dizendo, eu não tenho mais forças para continuar daqui em diante. Tá? Então, o que a gente nota, o primeiro ponto aqui é observar a humildade de Moisés. Ele está reconhecendo que ele não é mais apto para levar adiante a missão que durante tanto tempo ele esteve à frente. É interessante a gente se perguntar e fazer um exame de consciência quando Deus nos dá uma missão, quando a gente está à frente de uma pastoral, quando a gente sente que, de alguma forma, aquilo não... Parece que com a gente, na nossa liderança, aquilo não está tendo mais fruto. Qual é a atitude que a gente tem diante disso? Será que, como Moisés, a gente costuma, por um ato de humildade, reconhecer que a coisa precisa de um tipo de renovação ou não? A gente não tem humildade para largar o osso. Mas, não obstante a isso, no versículo 2, ainda está escrito: Adonai me disse, não atravessarás o Jordão. Isso aqui é significativo, porque ainda que Moisés esteja aqui numa idade que a gente pode considerar avançada, ainda que fisicamente Moisés não esteja apto para levar a cabo a missão, ele poderia, por qualquer outro motivo, tentar cumprir essa missão. Então, de repente, por um pecado de soberba, ou por um pecado de vaidade, pelo desejo de engrandecimento, ele podia, apesar da idade, apesar do cansaço, do cansaço físico, ele poderia querer tentar continuar essa caminhada com o povo. Mas existe uma ordem, e essa ordem é dada pelo próprio Deus: não atravessarás esse Jordão.
Então, a gente observa aqui uma dupla realidade nesse versículo, da humildade de Moisés, mas também da ordem de Adonai. Depois, no versículo 3, do versículo 13 ao versículo 5, diz: quem vai atravessar a tua frente é o próprio Adonai teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações da tua face e as conquistará. E Josué atravessará a tua frente conforme Adonai te falou. Olha que interessante, quem vai atravessar a frente é o próprio Adonai teu Deus. É curioso que o Moisés, ele fala, olha, daqui para frente quem vai assumir é Josué. Então, isso vai ser sob a liderança de Josué que vocês vão chegar até a terra prometida. Mas Josué está como um simples mediador da parte de Deus. Ele é como que o líder em nome de Deus, que vai cumprir uma missão que é de Deus, portanto não é humana. Quando Moisés está dando esse conselho, está dizendo isso aqui como que uma profecia, na verdade, ele está dizendo o seguinte, falou, olha, eu humanamente eu confio em Josué, né? Ele é um bom líder, ele é um bom guerreiro, mas tenham como pano de fundo que, na verdade, quem faz a obra é Adonai. Então, quando vocês estiverem se aproximando da Terra Prometida, de Canaã, quando vocês estiverem se aproximando de Jacó, que tiverem que enfrentar as nações, etc., tenham fé que a missão é de Deus. A missão, uma vez que ela foi conduzida até aqui pelo próprio Deus, ela também vai ser levada a cabo pelo próprio Deus. Então, como que consolando o povo, Moisés está dizendo, é o próprio Adonai teu Deus quem vai exterminar as nações. Tá? Então, Deus precisa estar à frente do projeto do povo, como da nossa vida. Tá? Então, a gente precisa sempre ter em mente que qualquer planejamento que a gente for fazer, Deus precisa ir à frente dos nossos planejamentos. Depois Josué atravessará a tua frente conforme Adonai te falou. Adonai as tratará do mesmo modo que tratou Sião e Og, os reis amorreus, e a terra deles que ele reduziu à ruína. Josué atravessará a tua frente conforme Adonai te falou. É interessante a gente pensar que a gente não deve ser soberbo, né? No caso aqui, o povo poderia rejeitar esta ordem de Deus e poderia negar a liderança de Josué, já que o povo foi conduzido por tanto tempo sob a guia de Moisés e confiava em Moisés, poderia acontecer que o povo não aceitasse Josué como seu líder. Às vezes acontece isso, né, nas nossas igrejas, nas nossas pastorais. Eu sei que aí em Cianorte não acontece, mas aqui em Londrina, às vezes acontece bastante. Quando o bispo troca um padre, o povo não gosta, o povo chia, o povo não aceita, o povo não tem abertura. Tudo bem, a gente pode ter os nossos motivos pessoais, mas é interessante a gente pensar que o Espírito Santo é quem sopra, o Espírito Santo é quem conduz o povo de Deus, o Espírito Santo é quem conduz a igreja, e quando há uma ordem da parte de Deus, e aqui nesse caso, para pegar o exemplo, né, a troca de um líder, a gente não pode ter uma atitude soberba, né, de querer que esse novo líder, que as condições, elas sejam de acordo com os nossos desejos. Até porque Deus é quem sabe o que é o melhor para cada um de nós. Né? Depois, continuando no versículo 6, está escrito, sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Adonai teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará,
jamais te abandonará. Ó, isso aqui é muito bonito, né? E é muito consolador. Uma coisa que eu achei interessante é esse encorajamento que Deus dá através de Moisés: sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas. Esse sede fortes e corajosos é interessante porque isso aqui, do ponto de vista da teologia cristã, elas são virtudes. Então, é a virtude da fortaleza e a virtude da coragem. São virtudes humanas, né? E como virtudes humanas, elas estão presentes na nossa vida espiritual na medida em que nós a cultivamos. O que que isso significa? Parece que aqui, para que o povo consiga chegar até a terra prometida, para que a promessa seja cumprida, é preciso ter uma colaboração da parte do povo. Então a gente poderia pensar assim, que é Deus quem opera e é o povo quem coopera. É Deus quem está operando e é o povo que está cooperando. Por isso que quando Moisés diz ao povo, sede fortes, sede corajosos, a gente poderia pensar que o que está ao nosso alcance, o que nós humanamente podemos fazer, a gente deve fazer o esforço de fazer. O que é possível ao nosso alcance, a gente deve fazer. E o que não for possível, aí a gente, num ato de fé, confia que Deus vai fazer. É bonito pensar assim, e eu acho que a dinâmica, a pedagogia de Deus, em toda a Bíblia, ela funciona desse jeito. A gente não deve ficar esperando de braços cruzados a graça de Deus. Nós podemos correr esse risco. Às vezes a gente encontra nas nossas pastorais, os padres partilham muito isso quando a gente confessa, quando a gente escuta, às vezes, uma partilha de um padre, das suas experiências de confissões. A pessoa quer alcançar uma graça, ela quer alcançar um milagre, ela quer que a sua família seja santa, ela quer que a sua família seja vá para a igreja, mas ela não é que a oração não tenha o seu valor, pelo amor de Deus, mas aquilo que é o dever humano da pessoa fazer para que Deus derrame sua graça, às vezes a gente negligencia. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando Moisés está dizendo, sejam fortes e corajosos, ele está dizendo, olha, o que vocês tiverem que fazer, o esforço que vocês tiverem que fazer, vocês façam. Quando humanamente vocês não conseguirem, tenha fé, porque aí Adonai, teu Deus, estará à tua frente. Ele jamais te deixará, ele jamais te abandonará. Então, vamos supor, né? Nós estamos ali tentando fazer uma coisa na nossa vida, a gente está tentando progredir na oração, a gente está tentando, né, fazer alguma obra em nome de Deus, e quando a gente chega naquele momento que humanamente a gente fala, é meu limite, eu não consigo mais. Não caia na tentação de abandonar, porque é aí que Deus quer manifestar a sua glória. Então, se você, espiritualmente falando, né, já derramou o seu sangue para que aquilo acontecesse, tenha fé e espere que Adonai, que Deus, o Senhor, ele não te abandonará nesse momento. Ele jamais te deixará sozinho. Tá? Esse é um ato de fé que a gente precisa fazer. Então, tenhamos isso em mente. Nessa primeira parte, nesses primeiros versículos, há uma ordem ao povo, sede fortes e corajosos, mas há também uma consolação. Adonai teu Deus irá à tua frente. Ele não te deixará e ele não te abandonará. No versículo 7, Moisés chama Josué na presença de todo Israel. E, da mesma forma como ele diz para o povo, ele diz para Josué: sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que o Senhor jurara dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O próprio Senhor irá à tua frente. É o tema da nossa meditação. Ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenha medo, nem te apavores.
É curioso que Moisés ele praticamente repete para Josué o conselho que ele dá para o povo. Mas o que há de novo aqui, do versículo 7 ao versículo 8, o que há de novo é que Moisés, diante de todo o povo, chama Josué. É como que Isso é como que Moisés dizendo, falou, olha, eu sei que vai ser difícil daqui para frente, eu sei que vocês poderão enfrentar situações que vão gerar medo, que vão gerar pavor, mas aqui está diante de vocês alguém que é capaz de assumir essa missão. Josué é um bom guerreiro, e por isso que diante de todos vocês, diante de todo Israel, eu proclamo, vai ser ele que vai conduzir vocês até a terra prometida. Vai ser sobre a liderança de Josué que vocês verão a promessa de Deus sendo cumprida. Agora, é interessante que a gente pensar, Josué, ele vai ser o líder daqui para frente. Ele vai exercer a função de pregador, ele vai exercer a função de guerreiro, ele vai exercer a função de orientador espiritual do povo. E qual é a ideia que está por trás desta repetição? Os documentos do Vaticano II, a Dei Verbum, ela diz o seguinte, para que a palavra de Deus ela tenha eficácia no coração do povo, é necessário tanto que o Espírito Santo fale por meio do pregador, como fale por meio do ouvinte. Essa dinâmica, ela é muito interessante. É por isso que Moisés, ele primeiro diz uma palavra ao povo, e depois diz a mesma palavra a Josué, para dizer o seguinte, não adianta, no caso aqui, Josué, ele escolhendo Josué como líder, né? Não vai adiantar eu escolher um bom líder se vocês não abrirem o coração para receber essa graça. É como que uma pregação que a gente ouve, uma homilia que a gente ouve de um padre. Às vezes a gente não tem consciência disso, mas adaptando para a nossa realidade, seria o mesmo que dizer, não adianta o padre ser ungido, não adianta o padre ser movido pelo Espírito Santo, se de nossa parte não houver uma preparação da nossa alma, do nosso coração, para receber aquela palavra. Tá? Porque a mesma palavra que passa pelo coração do pregador é a que vai chegar até o coração do ouvinte. Então, é bom a gente ter isso em mente. Às vezes nós reclamamos, né, dos nossos pregadores, às vezes nós reclamamos dos nossos padres, mas se a gente parar para observar, se a gente fizer um exame de consciência com sinceridade, muitos de nós corremos o risco de não ler a palavra em casa, não ter intimidade com essa palavra. E aí a gente vai chegar na missa no final de semana e a gente vai querer que Deus fale ao nosso coração. Vai ser complicado, né? Porque o nosso coração não está acostumado a ouvir aquela palavra. É por isso que aqui, especificamente, nessa primeira parte, a grande lição é essa. Adonai vai falar por meio de Josué, vai ser ele que vai conduzir vocês, pela graça de Deus, mas vocês também precisarão, de alguma forma, participar dessa travessia, dessa conquista. Tá? Então, e a participação dessa travessia vai ser vivendo espiritualmente, na presença de Deus, cumprindo a lei, cumprindo as orientações de Josué, e assim a obra de Deus vai ser concretizada, vai ser levada a cabo. Essa é a dinâmica de Deus. Depois, a gente tem a segunda parte aqui, né? Dos versículos 9 ao versículo 13. Só para tentar resumir, basicamente o que acontece nesses versículos finais, dessa segunda parte da nossa perícope, era um costume que os tratados da Antiga Aliança, eles eram lidos em público, não é? E por isso que Moisés, ele escreve a lei
e ali diante dos sacerdotes, diante dos levitas, que estavam carregando a Arca da Aliança, diante de Josué, diante de todo o povo, Moisés, ele dá os últimos conselhos, né? Como que o encerramento das suas orientações. No fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, durante a festa das tendas, quando todo Israel, olha a questão pública, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, tu proclamarás esta palavra aos ouvidos de todo o Israel. É importante a gente notar que são todos convidados a ouvir essas instruções. Então, a graça de Deus, ela não é dispensada simplesmente para um grupo privilegiado. Moisés está quase que apelando, fala, olha, homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, anciãos, até os estrangeiros que estiverem na cidade, no dia da festa das tendas, no dia da remissão das dívidas, no lugar em que Adonai escolher para vocês prestarem o culto, essa lei que eu estou dando, esta lei que eu estou recebendo da parte de Deus, que eu estou dando, proclamem ela aos 4 cantos da terra, para que todas as pessoas se convertam, tenham acesso a esta graça. Isso precisa ser significativo para a gente que estuda, para quem é pregador, para quem é palestrante, para quem é professor. Olha, nunca tenhamos a tentação de guardar, às vezes, a sabedoria que Deus nos dá para nós mesmos, né? Toda a graça que Deus dá, ela é para o nosso benefício pessoal, mas ela também para o benefício do próximo. Então, é bonito a gente ver que Moisés está ali claramente falando para Israel, para o povo prometido, mas ele aconselha também depois que posteriormente esta mesma palavra ela seja proclamada a todos os povos, até os estrangeiros. Tá? Para a gente ver o carinho de Deus, que tem o desejo de arrebanhar todas as pessoas ao seu redil, por amor, para fazer todo o povo feliz e fazer com que todas as pessoas alcancem a salvação. Participem dessa graça, né, da terra prometida. Porque a finalidade da lei, aqui a gente caminha para o final da nossa exposição, a finalidade da lei é temer a Deus. Aqui, propriamente nos últimos versículos, versículo 12, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, e cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. A finalidade de temer a Deus, portanto, é pôr em prática a lei, né? Esse temer a Deus, se vocês notarem, se a gente notar, no Antigo Testamento, ele está abarrotado dessa palavra. O temor de Deus, o temor de Adonai, o temor do Senhor. A espiritualidade cristã, a teologia católica, ela atribui essa questão do temor a Deus muito mais como uma espécie de reverência filial, de piedade filial, que era aquilo que a gente estava falando no começo, do que um sentido de medo. Então, existe essa diferença. Não tenham medo de Deus, mas temam a Deus. Porque o temor a Deus, de alguma forma, ele faz com que a gente preste a Ele, com que a gente dê a Ele aquilo que é devido dele, que é o nosso culto, que é o nosso coração, que é a nossa adoração, o nosso louvor. Então, quando Moisés está dizendo para que todos temam a Deus, em outras palavras, ele está dizendo para que todos adorem a Deus, para que todos reconheçam que Adonai é o único Deus que existe. Ele é o único Senhor. Que ouçam Israel, ele é o único Senhor teu Deus. E é exatamente essa dinâmica que vai fazer com que a nossa vida seja feliz. O Salmo,
se eu não estiver enganado, se eu não me falha a memória, o Salmo 127, ele diz assim: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Então, temer a Deus, ele é o pressuposto da felicidade vivida com Deus. Tá? Isso é central. E quando Moisés está dando a lei, entregando a lei, ele faz questão de fazer com que essa questão do temor tenha relevância, porque a lei, ela não é pesada, ela não é negativa, quando a gente tem no coração essa reverência filial de quem teme a Deus, como um pai e como Deus que merece todo o louvor, toda a adoração, o cumprimento de todo o mandamento. Tá? Essa segunda parte, ela se encerra assim, né? Até porque depois é que morre Moisés, e depois que ele entoa o seu cântico, e, e Josué assume a liderança do povo posteriormente, essa nossa parte, até esse nosso versículo 13, ele termina assim. E o que eu diria é o seguinte: diante já de tudo que foi dito, teria muita coisa para falar, mas já deu tempo. Eu pensei que não ia dar o tempo, mas por incrível que pareça, deu tempo, teria muita coisa para dizer, mas eu diria o seguinte: lembra daquela pergunta que eu fiz no começo? Moisés, ele teria falhado, já que ele fez tudo para conduzir o povo até a terra prometida, mas chegou no final, ele não pôde realizar esse intento, e portanto é Josué quem realiza esse intento. Moisés teria fracassado? Objetivamente, a resposta é não. Moisés não fracassou. E por que não foi um fracasso que aconteceu com Moisés? Por um motivo muito simples e muito bonito. Lembra do Shema? Já foi meditado, já foi falado tantas vezes, né, no capítulo 6, versículo 4. Assim, é como que o coração do Deuteronômio, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. A gente poderia dizer o seguinte: Moisés foi um homem que viveu o Shema na própria experiência espiritual. Porque o amor, ele é próprio, do amor é próprio o desapegar-se, do amor é próprio o doar-se. Então, é bonito a gente ver como é que Moisés, ele não tem apego à missão. Moisés, ele não estava para a missão como que o dono daquela missão. Ele, por amor, a hora que Deus diz para ele, falou: olha, de você o que eu queria é isso. Tá? Daqui para frente, o que eu quero para você é outra coisa. Deixe que a missão continue. Isso é muito bonito, porque tudo que a gente precisa fazer para Deus precisa ser por amor. Tá? Então, o amor é como que o nosso termômetro do nosso serviço a Deus. Se a gente ama Deus naquilo que a gente faz, se a gente ama a Deus nos nossos ministérios, nas nossas pastorais, o que nos basta é o amor de Deus. Então, ainda que a gente não tenha isso, ainda que por algum percalço a gente tenha, Deus tire isso de nós, como Deus, entre aspas, tirou o povo da liderança de Moisés, Moisés estava feliz, porque era um homem que temia Deus e morre na presença de Deus, porque ele amava Deus de todo o coração. Daniel, teria muito mais coisa para dizer, mas me delonguei um pouco, peço desculpas, tá? Basicamente, a mensagem que eu teria que passar para vocês é isso. É muito mais exegético é muito mais espiritual do que exegético, na verdade, né? Porque essa é a minha tendência, só para vocês me conhecerem um pouco, tá? Então, eu gosto mais de pegar esse lado espiritual das escrituras para tentar entender como é que isso
se realiza na nossa vida, tá bom? Então, eu espero que alguma coisa tenha sido útil para vocês. Fico contente. Que maravilha. Que bom, fico contente. Ó, na medida do possível, né? A gente não pode dizer não, né? O chamado. O... Tem algum comentário aqui? É muito interessante. Se alguém não tivesse molhado os pés no Mar Vermelho, não teríamos a graça de Deus que temos através de Jesus Cristo. Ah, falando daqueles sentidos lá do catecismo, né? O sentido anagógico que o catecismo diz, a gente poderia muito bem aplicar essa passagem, porque o nome Josué, ele do hebraico significa exatamente Jesus. Então, Josué, que é Yeshua, é o nome de Jesus. Então, em sentido anagógico, o Josué, ele é uma prefiguração de Cristo. Como quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa em lei, né? E quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa em profecia. Portanto, esse dueto, a lei e os profetas, que a gente vai ver lá no Novo Testamento, vocês podem notar na Bíblia, esse dueto, a gente vê o sentido dele aqui nessa nossa passagem. Tá? De modo que a gente poderia dizer assim, que Moisés, ele representa a lei, ele representa o Antigo Testamento, e Josué, ele representa a novidade da lei, da nova aliança que está sendo feita, figurativamente falando, em Cristo. Tá? Então, até interessante você ter comentado isso. O comentário foi da Batista Francisco. É interessante você ter dito isso, porque espiritualmente isso se diz muito para nós, né? Quando fisicamente Moisés está cansado, está, a gente poderia dizer assim, não há mais o que ele dar ao povo, agora precisa de uma renovação espiritual. Ora, em Cristo, essa renovação espiritual aconteceu, porque a lei judaica, ela como que já estava no seu fim, ela já estava como que fatigada, ela tinha dado o que tinha que dar. Necessário era, portanto, a renovação espiritual da nova aliança que foi feita em Cristo. Então, essa perícope nossa, ela tem tudo a ver com o próprio Cristo, né? Isso é muito interessante. Vamos fazer assim, ó. Diácono, eu não sei se ele está aí para ele dar a bênção. Aí só uma mensagem assim, né? De final, a gente está para celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus em outubro, né? Eu estou fazendo novena, talvez muita gente está fazendo novena. E teve uma história da vida de Santa Teresinha que me lembrou de Moisés, assim, de forma muito clara, como uma experiência muito parecida. Santa Teresinha, ela se doou muito para Deus no convento, ela rezou muito, fez muita penitência, é padroeira das missões, se doou muito pela igreja, fez muito pela igreja, rezou muito,
E então a gente poderia dizer assim que ela foi uma santa de sétima morada, né? Foi uma santa que alcançou a perfeição em vida e ela tinha muito para apresentar a Deus diante da morte, vamos pensar assim, né? Ela teria muito mérito. Então, um dia ela estava conversando com Cristo, com Nosso Senhor, e ela fez um pedido. Ela fez um pedido para que ela não tivesse recordações de tudo que ela havia feito de bom para Deus, ou que Deus tirasse isso das memórias dela de alguma forma, para que quando ela chegasse no final da vida, ela não tivesse nenhuma obra para apresentar a Deus, para que ela fosse salva simples e puramente pela graça de Deus. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que no Números que o Moisés foi o homem mais humilde que houve na face da terra, e essa humildade a gente vê em Santa Teresinha. Então é um paralelo muito interessante. Uma pessoa que é humilde, ela faz simplesmente por amor, de modo que tudo aquilo que a gente faz, a gente não deve levar em consideração para nós mesmos, mas precisa ser de fato tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, a exemplo de Santa Teresinha, façamos tudo por amor. Deu certo. Boa noite, parabéns pela aula, muito importante. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo de acompanhar essas aulas que estão passando. Isso para a gente é um aprendizado, é uma caminhada muito importante diante de Deus, né? Então, parabenizo você pela aula de hoje. Isso para nós é muito importante, tá bom? Então, vamos pedir a Deus que nos dê o conforto essa noite, o descanso para cada um de nós, para que possamos ter uma noite de descanso, de paz, e que amanhã possamos ter um novo dia cheio de fé, esperança e caridade. Que desça por cada um de nós, por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Foi um prazer, Boa gente. noite. Boa noite, até a Fica com Deus. próxima. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Vai com Deus também.